Eles são preguiçosos e têm os dedos gordos. Quem esse político pensa que é para vir aqui e falar a favor do sindicato? Vou fazer eles trabalharem aos sábados e não quero nem saber. Frases como essas são discutidas no filme que vou debater a seguir. Espero que vocês curtam. Bem-vindos ao canal Cinema e Sociedade. Eu sou o Zé Luiz e hoje vamos abordar sobre o filme American Factor, ou Fábrica Americana, um grande sucesso da Netflix do ramo de documentários, vencedor do Oscar de 2020 e foi produzido com parceria da família Obama e teve grande repercussão, sobretudo por tratar da questão do mundo do trabalho. Bom, eu escolhi para analisar esse filme, dividi-lo em 3 aspectos de análise. A primeira, o contexto geográfico, político, histórico e econômico, onde se trata esse filme. O segundo, que vamos discutir a questão do mundo do trabalho, a intensificação da força de trabalho, as formas de exploração, condições de trabalho dos trabalhadores. E o terceiro aspecto, que diz respeito às contradições entre os interesses e a ideologia, a visão de mundo dos empresários em contraposição com a consciência social, a consciência de classe dos trabalhadores. Um aspecto abordado no final do filme, do qual vale a pena a gente destacar. No que diz respeito às análises geográfica, histórica, econômica e política da região, é importante a gente destacar que nos Estados Unidos há uma divisão por cinturões, né? E a região do qual o filme retrata é a antiga Manufacturing Belt, ou cinturão industrial dos Estados Unidos. Essa região, né, o filme se passa em Ohio, em 2008 ao fechamento de uma fábrica da GM, nessa região de Ohio, e em seguida a entrada de uma fábrica chinesa de produção de vidros automotivos, a chamada Fuyao. E essa região, ela não é escolhida aleatoriamente, ela não é escolhida em vão pelos chineses, haja visto que essa região que no passado foi chamada como Manufacturing Belt, hoje ela é pejorativamente conhecida como o grande cinturão da ferrugem. Nessa mesma região, na época da década de 80, finais da década de 80, também houve uma grande evasão de empresas. Há um filme famoso, né, um documentário do Michael Moore, do qual eu pretendo discutir e trazer aqui algumas análises bastante relevantes para vocês, que reporta o fechamento de 12 fábricas da GM na cidade de Flint, que fica em Michigan. E a cidade, né, e toda a região, de certa forma, passa por uma grande crise em decorrência desse fechamento do fechamento dessas fábricas, e uma grande recessão econômica surge a partir daí, né? Então, essa região que compreende ali as proximidades dos Grandes Lagos, no norte dos Estados Unidos, pegam ali as grandes cidades que estão no entorno. Eu poderia citar aqui Detroit, que fica em Michigan, Columbia, que fica na região de Ohio, do qual é o foco desse filme, Chicago, Pittsburgh, Indianápolis, toda essa região que em algum momento foi chamado como cinturão industrial dos Estados Unidos, hoje é pejorativamente conhecido como cinturão da ferrugem. E não à toa os chineses escolhem ir para essa região, uma região que está degradada economicamente, fragilizada economicamente, para que eles pudessem contratar pessoas em situações vulneráveis, economicamente falando, e assim implementar a política da qual a gente vai tratar aqui. Com a chegada então da Fuyao nessa região para produzir seus vidros automotivos na mesma empresa em que a GM
foi instalada e havia sido fechada em decorrência da crise do subprime, a gente pode perceber que os chineses impõem aos trabalhadores diversos tipos de situações do contrato de trabalho, dos quais isso mantém os americanos um tanto quanto desconfortáveis. Porém, apesar do desconforto, a falta de opções e possibilidades é tratada no filme por diversas vezes. Olha, esse é o melhor emprego que há na região, não há outras opções, eu tenho que me submeter a essa situação, haja vista que eu não tenho outras grandes opções no mercado de trabalho. Então, os chineses, com isso, com essa chegada, eles estabelecem no contrato de trabalho diversas dessas situações. Por exemplo, a questão da remuneração. Os trabalhadores americanos se mostram muito desconfortáveis com o fato de que eles estão recebendo metade daquilo que eles recebiam na época da GM. Então, mesmo com a inflação, os trabalhadores passam a receber muito menos do que eles recebiam em outro momento. E isso, obviamente, gera uma grande insatisfação ou desconforto por parte dos trabalhadores americanos. Outro fator importante que demonstra como se dá essas formas de exploração da força de trabalho se dá pelo aspecto da concorrência entre os trabalhadores chineses e americanos. O proprietário chinês ele resolve trazer uma equipe de trabalhadores chineses para trabalhar nessa fábrica e ajudar, entre aspas, os trabalhadores americanos a obterem maior produtividade. Nesse aspecto, o que acontece? Os chineses não têm muita preocupação com questões relacionadas à segurança, tal como existe nos Estados Unidos. Eles não têm grandes necessidades, né, ou pelo menos não expõem isso abertamente, grandes necessidades de que hajam férias, de que hajam folgas remuneradas, eles não se preocupam em trabalhar, às vezes, jornadas de trabalho extremamente extensas, como 12 horas de jornada de trabalho, questões essas que não são permitidas na legislação americana. E os trabalhadores chineses têm uma certa estranheza com relação a isso e, ao mesmo tempo, cobram por aumento de produtividade dos trabalhadores americanos. Eles chegam a citar em partes do filme que os americanos são lentos, preguiçosos, têm as mãos gordas e que não sabem trabalhar direito. Então, essa tensão na concorrência entre trabalhadores, ela perpassa o filme, ainda que do ponto de vista pessoal, há diversos aspectos no filme que demonstram que eles se dão bem, entre eles, os americanos e os chineses, mas existe uma tensão no que diz respeito à forma pela qual eles se organizam no trabalho. Vale destacar esse parênteses aqui, que o filme ele tem uma preocupação em tratar a vida para além do trabalho. Então, em diversos momentos, o filme ele aborda como as pessoas vivem, como elas viviam antes, na vida também fora do trabalho. E uma coisa que fica evidente no filme é que a qualidade de vida dos trabalhadores no momento em que se trata a produção do documentário com os trabalhadores da Fuyao, a condição de vida deles é bem inferior àquela que eles tiveram ou que eles almejavam, né? Não existe aquilo que a gente chama de American Way of Life, né? Como grande objetivo dos trabalhadores. Eles sentem que eles estão sendo esgalopados, eles estão sendo explorados ali num nível do qual gera bastante desconforto. E por isso os trabalhadores buscam apoio na criação de um sindicato. Os Estados Unidos ele tem bastante tradição nos sindicatos, eles têm muita preocupação no que diz respeito à segurança, né, do trabalho. Então, por muito tempo, no filme retrata isso,
que na GM o nível de acidentes de trabalho era baixíssimos, e com a chegada da Fuyao e essa propensão maior dos chineses a estarem mais vulneráveis, a mais expostos aos riscos, os acidentes de trabalho aumentam substancialmente entre os americanos, que, além de não estarem acostumados com o ritmo frenético do trabalho imposto pelos chineses, ainda existe a falta de equipamento de proteção individual, a falta de preocupação com a segurança, e isso acaba refletindo nos números de acidentes de trabalho, que, por consequência, é uma forma econômica das empresas de extrair mais valor, mais lucro. Então, essa é uma forma da qual na economia política a gente chama de mais-valia, né? Extração de valor, de lucros, pela intensificação da força de trabalho. O nome disso é mais-valia absoluta, e o filme retrata isso com muita propriedade, ainda que os chineses se mantivessem ainda bastante desconfortáveis e incomodados com a falta de produtividade dos americanos, haja vista que eles têm folgas remuneradas semanais, como deve ter, tem carga de trabalho limitada a 8 horas, muitos se negam a fazer hora extra. Apesar de a gente ter claro que produção de lucro ela é fruto da exploração da força de trabalho, eles percebem que, dada a resistência que eu vou tratar a seguir dos trabalhadores americanos, eles já começam a considerar o aspecto da automação para eliminar força de trabalho. E com isso a gente tem o segundo aspecto da exploração da força de trabalho, que é aquele que se dá pela automação. E a isso a gente dá o nome de mais-valia relativa. Comprar máquinas e equipamentos que eliminem força de trabalho e conseguir com isso reduzir o tempo de produção das mercadorias. Em termos internos da fábrica, essa automação, por um curto prazo de tempo, ela é importante, haja vista que essa empresa, com essa redução da folha salarial e aumento da produção, ela pode, de certa forma, bater o concorrente e extrair no curto prazo mais lucro. O problema disso é que outras empresas também fazem o mesmo caminho, e isso acaba gerando um barateamento das mercadorias, com uma redução também do lucro, né? Uma vez que todas as empresas vão ter que vender mais barato dada a concorrência, e isso se torna um problema posterior para as crises, mas isso eu deixo para um outro momento de análise. O terceiro aspecto, também muito relevante, do qual o filme aborda com bastante propriedade, diz respeito a que, dada a insatisfação com os salários baixos e, sobretudo, com a segurança, a ascensão dos acidentes de trabalho que acontecem no interior da fábrica, os americanos, os trabalhadores, eles clamam por ter um sindicato. Por outro lado, os proprietários chineses, desde quando eles chegam na região, e eles escolhem essa região, como eu disse lá atrás, não foi à toa, eles chegam justamente dizendo: não queremos sindicato, e ameaçam: olha, se entrar o sindicato, a gente vai fechar a fábrica e abrir ela em outro lugar. Então, eles escolhem essa região que está degradada economicamente, justamente por ser um polo favorável para que sejam implementadas essas políticas patronais antissindicais, com pagamento de salários baixos, evitar que os trabalhadores se aglutinassem e porventura, pudessem reivindicar melhores condições, melhores salários e coisa e tal, que isso, por sinal, né, qualquer avanço dessa economia política do trabalho vai gerar aí um retrocesso no que diz respeito aos ganhos de capital, aos lucros do proprietário, né, do capitalista. Então, quando essa tensão ela é colocada no filme
e ela perpassa o filme todo, de maneira que há uma resistência muito forte por parte, né, dos capitalistas chineses em deixar que se instale na fábrica o sindicato. E a gente vê, e isso é bastante interessante, que nessa contradição, os chineses, eles pegam, por exemplo, tentam cooptar os encarregados, os gerentes, pegam alguns trabalhadores americanos, os ditos mais produtivos, os funcionários do mês, e levam para a China para conhecer as tradições chinesas, como trabalham as fábricas chinesas. Eles tentam criar mecanismos para ludibriar os trabalhadores e afastar esse espectro, esse fantasma chamado sindicato. Por outro lado, os trabalhadores, eles estão vendo o aumento dos acidentes de trabalho, né, a demissão de trabalhadores que se colocam como favoráveis aos sindicatos, e até mesmo alguns dos quais, por não atender de alguma forma aos interesses das empresas. Para citar um exemplo, os presidentes americanos da fábrica que inicialmente foram colocados, eles são que são fervorosamente contra sindicatos, eles são também demitidos e se veem numa condição econômica, né, desgraçada, e acabam tentando, como uma forma de reparar esse erro, esse mal-estar causado, voltar e tentar ajudar a organizar o sindicato. E os trabalhadores, ao mesmo tempo que eles lidam com essa pressão, essa iminente situação de serem desempregados, de serem demitidos, caso eles sejam pegos como ativistas ou membros pró-sindicato, eles percebem que a própria empresa chinesa, ao perceber que houve essa movimentação e há uma possibilidade real da vitória do sindicato, se percebe que os empresários eles começam a fazer concessões, né? Decidem aumentar os salários, ainda que muito abaixo daquilo que deve ser o valor médio do trabalho, né? Citam lá que os trabalhadores ganhavam na época da GM $29 e passa a ganhar 12, né? Eles oferecem aumento de, sei lá, $2 para os trabalhadores, já como forma de tentar garantir alguma maneira de ludibriar os trabalhadores, de evitar com que eles fizessem esse movimento. Bom, indo para o fechamento então da análise, gostaria de concluir falando que os trabalhadores, de maneira geral, muito embora eles saibam que são explorados e a maior parte do trabalho despendido dentro da fábrica ela é condensada na forma de lucro para os seus patrões, eles também desejam o mínimo necessário para ter uma vida digna. E, até certo ponto, os trabalhadores, de maneira geral, não contestam, não têm uma predisposição a insurreições, a manifestações, a uma organização, né, dos trabalhadores com aspecto insurreicional, revolucionário ou de ruptura. Eles, na verdade, estão ali trabalhando para poder ter uma vida digna, né, para ter uma vida melhor. Né? Algumas das entrevistadas, uma delas fala, eu queria poder voltar a ter uma casa própria e deixar de morar no porão da casa da minha irmã. E a outra fala assim, poxa, quando eu trabalhava na GM, eu podia comprar um tênis para o meu filho. Né? Então é isso que os trabalhadores em geral querem. Mas por outro lado, quando você chega numa situação em que as suas condições de trabalho estão colocadas de uma maneira muito aquém daquela que você espera, os trabalhadores decidem então
eles perdem a paciência, eles decidem então se organizar. E o filme, ele retrata um pouco disso. De um lado, uma ideologia patronal que passa a ideia que o sindicato não vai ajudar em nada, que o sindicato é ruim, que o sindicato favorece que tenham trabalhadores preguiçosos, pouco produtivos, isso não é bom para ninguém, que a empresa está ajudando todo mundo, né? Sendo que, na verdade, a grande questão posta pela empresa, a grande preocupação posta pela empresa não é o trabalhador, é o lucro. Né? E os trabalhadores, a partir do momento que eles percebem isso, eles falam, não, precisamos realmente de um sindicato, precisamos ir à luta e tentar fazer com que os nossos anseios sejam minimamente atendidos. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço que curtam o nosso canal, que se inscrevam e vamos trazer muitas análises como essa semanalmente para vocês. Obrigado.